Sani Sani Cari tutto bene pessoal? Come dicevo gli altri, siamo riusciti a cominciare qua la nostra trasmissione in vivo. Bom, antes de tudo, o que eu vou fazer, eu preciso conferir, né? Eu vou ter que conferir se o áudio tá bom enquanto as pessoas chegam. Me desculpem a minha voz, tô meio resfriado aí. Até tinha pensado em talvez. Vamos ver, calma aí. Bom, o áudio tá saindo, ok, beleza. Então, como eu tinha comentado, eu tinha pensado em transferir, né, essa live, porque peguei um resfriado aí, mas tudo bem. Vamos lá, vamos fazer a nossa live hoje. Enquanto isso, eu vou relembrar aí o pessoal, né, da live. Coloco nos nossos grupos, tem o grupo do Lenguamare aberto para todos. E daí tem também o grupo, claro, dos alunos. Então sempre é bom relembrar as pessoas dessa live, né? Mandei ontem para o pessoal, então sempre é bom mandar para todo mundo dar uma olhada para aqueles que querem e que têm condições de acompanhar ao vivo. Tem muita gente que trabalha e consegue, né, acompanhar ao vivo, escutar pelo menos com fone de ouvido, esse tipo de coisa. Então vamos lá. Já vou compartilhar com o pessoal dos grupos. E o tema dessa live aqui, claro, às vezes causa algum estranhamento, né? Mas a verdade é que são assuntos que eles estão, querendo ou não, conectados, né? Todo assunto cultural, digamos assim, ele está conectado também com o nosso motivo, com as nossas coisas, né? Com como nós somos e nos comportamos perante a vida, enfim, né? Então, só mandando aqui para o pessoal e a gente já começa a nossa live. Ok, beleza. Então, as pessoas foram reavisadas, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Beleza, eu vou começar. E o que acontece? Vocês têm o chat aí, né? Então, qualquer problema, o áudio não está saindo e tal, não estou conseguindo ouvir direito, por favor, me escrevam aqui no chat, me avisem, né? Qualquer problema que ocorrer. Bom, vamos ver aqui. Então, o que acontece? Olha só, o tema dessa live é a cultura, né? A cultura do adultério do Brasil, no Brasil, e com isso e como isso impacta os valores dos descendentes vênetos. Em primeiro lugar, eu quero me prevenir de, digamos, um mal entendido que eu já vi que aconteceu num comentário antes mesmo da live ir ao ar. As pessoas gostam muito de, digamos, julgar pelo título. É difícil, tá? Eu recomendo, assim, eu sei que a gente tem essa tendência, né, de só ver o título e já, assim, digamos, confabular coisas na nossa cabeça, mas sempre tentem primeiro ver o conteúdo para depois, né, falar. A primeira coisa que eu gostaria, então, de não deixar assim mal entendido é que eu não estou querendo comparar o Brasil de hoje com a Itália de hoje, né? Eu não estou querendo fazer isso, porque é fato que quando a gente fala sobre, por exemplo, um dos temas que eu abordei ontem, né, na live, ontem não, na terça-feira, se não me engano, na live, depois eu fiz um artigo também que está lá no blog, que fica lá dentro do site do Lengo Amari, eu falei sobre modernismo, né? Basicamente o modernismo entre assim várias coisas que ele possui, vários tentáculos, a raiz dele é sempre priorizar a novidade, né? Tudo aquilo que se apresenta como novidade e desprezar de uma forma cruel, né? O clássico, aquilo que já passou, aquilo que era a base da civilização da sociedade até muito pouco tempo atrás. E o problema disso é claro que a gente não vai nunca comparar, digamos, a maçã que está podre com aquela que está menos podre, né? Seria basicamente isso, eu comparar o Brasil com a Itália atual, né? Tanto o Brasil quanto a Itália atual são construções de pequenos grupos que formularam tudo isso que a gente tem hoje, que não vai só afetar o Brasil, certamente afeta a Itália e afeta a Europa inteira. Então eu não vou fazer esse tipo de comparação. Porque na Itália hoje é o paraíso e o Brasil é um lixo. Não é isso, eu não estou falando isso.
Então a gente não vai falar sobre isso. A gente não está colocando um do lado do outro. Mas sim, quando estamos falando sobre valores, a gente não está falando de coisas de hoje em dia, né? Porque sempre quando se entende, né, a palavra valores é algo que vem de tempos remotos, né? São coisas que foram construídas assim séculos e séculos. Não é algo que, né, está sendo feito, enfim, alguma coisa que é de agora. Vocês podem colocar nos comentários também, né? Porque depois no final da live eu pretendo ler os comentários. Então, o que acontece? Eu estou falando sobre o Brasil, sim, claro, porque ele impacta especificamente em nós, que nós somos descendentes e que a grande maioria que acompanha o Lenguamares são descendentes que vivem no Brasil ou viveram no Brasil por muito tempo, né? Ou até ontem, até mês passado, estavam vivendo no Brasil. Então, para a gente se cuidar com essas coisas é porque são digamos, o campo cultural, as distorções que acontecem de valores no Brasil é que nos atingem, e não aquilo que acontece na Itália, né? Aquilo que acontece na Itália, para quem vive no Brasil, não atinge. Vai atingir eles lá, eles têm problemas também. Só isso que eu gostaria, então, de já, digamos, determinar desde o início. Não é uma live para falar que a Itália é maravilhosa e o Brasil é um lixo, tá? Bom, o que acontece? Eu já vou dar alguns dados aqui, né, sobre essa cultura do adultério que existe no Brasil, o que isso afeta nos nossos valores como pessoas que somos descendentes de um povo que tinha uma outra cultura, um outro valor e também sabia, digamos, lidar com as coisas de um modo diferente. Olha só, estudos da radiografia da infidelidade e infiéis no Brasil. Teve esse estudo aqui, foi realizado em 2022, mostram que 8 em cada 10 pessoas já traíram em relacionamentos monogâmicos, colocando o Brasil como o país mais infiel da América Latina, seguindo, claro, por Colômbia, México, Argentina e Chile. Então, nosso país é o país, assim, quando a gente fala seriamente, a gente analisa friamente, é um país onde se tem mais traidores na América Latina, né? E essa palavra traidor, ela não vai só abranger o sentido das relações conjugais, das relações extraconjugais. A traição, quem trai desse modo, obviamente que pode trair um parceiro, um sócio, alguma coisa, e o seu próprio povo, a sua própria cultura, né? Então, traidor é traidor. Traidor é traidor, não interessa qual seja o campo em que ele atue. O estudo aponta que 62% dos brasileiros consideram infidelidade algo natural, mas com limites. Isso meio que, assim, é um pouco do resquício da cultura ocidental, né? É preciso ter um limite, não dá para ser como um muçulmano que tem 9 ou 10 mulheres. Ainda existe um resquício de moralidade, digamos assim. O estudo também aponta que os motivos mais comuns que levam os parceiros brasileiros à traição está relacionados ao sexo, como falta de controle do desejo e curiosidade. Então, existe esse problema aqui, né? Uma cultura que, ao passar do tempo, claro, não é culpa exatamente apenas das pessoas, mas de outras coisas que foram influenciando essas pessoas a serem assim, né? Estimulando esse tipo de comportamento. Cerca de 86% dos brasileiros já traíram. Essa é a maior porcentagem na América Latina. Isso pode ser porque mais de 60% dos brasileiros acham que a infidelidade é apenas humana. Ou mais de 70% acham que se pode estar apaixonado pelo parceiro, mas também ser infiel a ele. E então eu trouxe os índices da Itália, né? E a Itália também é um país assim meio complicado. Na verdade, quase todos, digamos, europeus, eles são um pouco complicados, mas a pesquisa aqui da Itália revelou que 55% dos italianos, assim ditos, são infiéis. Ainda é um número um pouco abaixo do que acontece no Brasil, né? E não que seja, digamos, louvável, mas existe esse problema também. Mas é um problema, como falei para vocês, digamos, de uma orientação global que tem destruído os valores pouco a pouco do Ocidente, né? Se vocês forem enxergar, se vocês forem parar para olhar, os outros locais do mundo parece que eles têm problemas, certamente eles têm problemas. Eles diriam isso, não, já tem problema disso e aquilo, já não é mais como uma vez.
Isso é até um pouco natural do humano, mas não parecem que são problemas tão agravados, né, de uma forma proposital como acontece nos países assim ditos ocidentais, né, aqueles que pertencem ao Ocidente, e o Brasil também porque foi fundado por povos ocidentais, portanto, né, é um país do Ocidente. Olha só, vamos aprofundar um pouco mais o assunto. O problema do adultério não é a questão, é também, né? É a questão do, sim, do matrimônio, de você não conseguir perpetuar aquele matrimônio, de você não conseguir muitas vezes ali ter uma família, ou se tem filhos, os filhos acabam ali sendo criados separados. Isso já é um condicionante para certas coisas acontecerem, né? E também estragar muito essa questão aqui que vai fazer com que um povo seja forte e unido, né? Mas digamos que a promoção do adultério ela acaba de uma certa forma fazendo com que as pessoas se tornem um pouco mais levianas, né? Um pouco mais, como eu poderia dizer, fúteis em certos aspectos, né? Então, como eu falei para vocês na introdução, a partir do momento que você detecta esse crescimento dessa cultura do adultério, e não só ela, mas principalmente ela, a cultura do adultério, que ela está na mídia, muito estimulada pela mídia, em todos os meios, não é só na televisão, é principalmente na internet, Instagram, né? Enfim, Instagram, digamos, é a vitrine ali da carne. Então, você vai lá e se quiser, quem, né? Enfim, quem quer trair esse tipo de coisa, então ali é o campo para isso, né? Mas isso estimula também um pouco essa falta, essa perda de valores, né, nas pessoas. Bom, o que isso implica? Implica, de certa forma, uma vida incontinente. Isso significa que as pessoas, principalmente, isso afeta bastante, né, os descendentes de Vênetos também, que as pessoas desenvolvem duas principais atitudes: desinteresse por tudo e interesse volátil nas coisas. Isso muito está ligado, querendo ou não, essa falta de interesse também pelas nossas origens, pela nossa cultura, porque, de certa forma, isso não é interessante para uma pessoa que ela gosta de muitos estímulos, né? Estímulos que raramente são esses que estão ligados assim a um campo um pouco maior, né? Do intelecto humano. Ela está sempre ligada a essa coisa do desejo, de satisfazer as próprias vontades, essa coisa um pouco animalesca. Então a gente já consegue ver que a pessoa está afundada em outra coisa, né? Ela não consegue progredir até o ponto de ter talvez uma vida um pouco mais intelectual, né? Então desenvolve, claro, certamente desenvolve compulsão por mentir, enganar as pessoas e a si mesmo. Isso eu peguei dos dados também do estudo que foi feito, né? As pessoas desenvolvem uma compulsão pela mentira. Elas começam a mentir. Logo que elas começam a mentir no matrimônio, elas já estão mentindo para todo mundo. E assim, não é uma mentira natural, são mentiras pesadas, né? Mentiras de enganar as pessoas e logo mais estará, às vezes, passando o pé, roubando e fazendo esse tipo de coisa. Então é preciso que a gente tenha um certo cuidado nisso. Uma vida de estudos, isso basicamente não acontece. Né? Não acontece com pessoas que estão profundamente atoladas nesse tipo de cultura, principalmente a cultura do adultério e, digamos, nessa coisa da traição. Né? Muitos descendentes começam a fazer, por exemplo, aqui, eu tenho uma experiência minha, né? Muitos descendentes de Vênetos começam a fazer o curso e às vezes, não todos, né? Óbvio, mas uma pequena parte eles acabam desistindo. Por quê? Porque é muito comum de encontrar, infelizmente, né? No brasileiro parece que foi estimulado isso, né? O brasileiro ele começa tudo, mas ele finaliza muito pouco. Então a gente precisa parar um pouco de ser isso, né? Parece que são valores, assim, pelo que eu vejo, é algo ainda não tão agravado lá no Vêneto, pelo menos, porque eu convivo mais com o pessoal lá do Vêneto e eu morei lá. Mas me parece que lá eles têm mais essa coisa, não, eu finalizo e eu preciso acabar, né? Eu finalizo e eu acabo, eu finalizo e eu acabo. E aqui não. Aqui me parece que é algo assim,
grave, né? As pessoas começam tudo, iniciam, né? As pessoas iniciam as coisas e muitas vezes não finalizam. E querendo ou não, segundo o estudo, isso está ligado com toda essa quebra dos valores tradicionais. Valores tradicionais, é óbvio que eu não estou aqui só falando, reacionário. Não, mas são valores tradicionais que foram trazidos pelos nossos, né? Pelos nossos vênetos. Então, a gente precisa também ficar um pouco atento sobre isso. O brasileiro, ele tem, sim, essa cultura aqui do adultério também nas coisas que ele executa, portanto, né? Ele se encanta muito facilmente por algo e logo esmorece e larga por outra novidade, que é o problema que eu falei sobre essa mentalidade um pouco modernista às vezes. Estamos sempre correndo atrás da novidade de um futuro que nunca chega, né? Então, isso aqui certamente é um prato cheio para propaganda barata de coisas momentâneas que não edificam ninguém. A pessoa, muitas vezes, ela prefere um produto barato, de valor, digamos assim, né? Que ela vai utilizar e vai descartar e assim vai fazendo. Ela nunca, de repente, ela nunca lê um livro, ela nunca quer que estão se agravando, mas essa da vida intelectual me parece que ainda é uma coisa que eles ainda têm, né? Que eles ainda prestigiam isso. É claro que às vezes o prestígio talvez seja por status, né? Não é o ideal. Não é que a gente prestigie ler livros para ficar contando para os outros que a gente leu, sei lá, 15 livros dentro do mês, né? Então isso é futilidade, não, vaidade das vaidades, mas ainda existe essa cultura intelectual, eles ainda não perderam, né? Então, outro ponto que agrava bastante é a incapacidade de compreender as coisas profundamente. Olha só, isso daqui é uma coisa bem séria, né? Muitos têm um interesse superficial, tudo isso causado muito por conta dessa cultura estimulada do adultério, né? Se ele adultera no matrimônio, ele está adulterando em outras coisas, né? Ele está se traindo a si mesmo. Muitos têm um interesse superficial pela cultura também. E eu posso ver isso, por exemplo, cultura vêneta, né? A gente está falando sobre os vênetos. Apesar de serem descendentes aí, eles assistem, tipo, sei lá, eu vejo bastante aqui no canal, eles assistem algum vídeo e comentam coisas assim que não dá para entender. O vídeo, ele realmente fala coisas que seria para você pensar pelo menos, né? Ter uma consciência sobre aquilo, de repente fazer alguma pesquisa mais aprofundada. E às vezes eu vejo, não todo mundo, né? Eu não tô falando que é todo mundo assim, mas eu vejo que alguns comentam simplesmente coisas do tipo, também sou descendente de italianos com muito orgulho, vou fazer passaporte mês que vem. Tipo, o cara falando sobre por exemplo, a destruição da Sereníssima República de Veneza, a invasão da França, depois, né, que foi praticamente dado para o Império Austríaco, e aí depois como aconteceu a anexação da Itália, que foi uma anexação obviamente fraudulenta, e todos esses problemas que aconteceram, a pessoa vem e faz um comentário desse, não sei, talvez a pessoa não consegue, não dá para entender, a pessoa não está conseguindo raciocinar direito, sabe? Então é óbvio que existe uma certa dificuldade de compreensão um pouco mais profunda, tá? E outro ponto interessante é a incapacidade de ter propósitos reais, tá? Que essa cultura da destruição dos nossos valores originais e principalmente da promoção do adultério, parece que ela tem feito isso nas pessoas. Então o indivíduo apaixona-se hoje pela causa vêneta, por exemplo, né, que é boa, pois trata-se de uma causa construtiva, de edificação das pessoas em prol da manutenção da cultura individual, né, de um povo, ou seja, de nós mesmos. E assim, vamos dizer aqui que não é uma causa de destruição, vamos ter que destruir isso e vamos ter que destruir aquilo, não. É uma causa realmente de união entre principalmente os descendentes, né? Só que depois, por exemplo, de uma semana, um mês, muitos já procuram outra coisa, né? Alguma coisa assim que seja diferente e eles não conseguem nunca edificar as próprias vidas, né? Eles não conseguem dar um sentido para nada, são pessoas que acabam se perdendo, né? Eu sempre estou tentando puxar isso para o nosso lado. Então,
estimula a fraqueza, as pessoas acabam ficando cada vez mais fracas por conta dessa destruição dos valores, da falta de valores. E atenção, muitos valores que a gente aprende quando criança dentro do nosso lar, mas é, a mídia ou enfim, né, outras pessoas vão destruindo isso de uma forma simultânea. Então o sujeito ele não consegue praticamente ser firme em nada, né? E no final ele acaba desenvolvendo esse perfil de traidor, né? Tenho casos aí de... Novamente, eu sempre tento puxar isso, por exemplo, para aquilo que é o cerne do Lenguamare, que é ensinar Vêneto, né? Alguns alunos eu vejo assim, que abandonam o curso de Vêneto para irem estudar italiano. Uma pessoa... Por quê? Porque um brasileiro que nem descendência vêneta muitas vezes tem, mora no Vêneto e disse que é um dialeto e não é para aprender, sabe? Umas coisas assim vazias, tipo, nossa, que estupidez, né? Então, todo o trabalho que eu faço, todas as pesquisas que eu faço, aquilo que eu apresento, isso não vale de nada. É muito melhor eu ir atrás de um idiota que não entende nada, nem se sabe muito bem quem é a pessoa, então a pessoa falou aquilo, aquilo ali é bom, né? Aquilo ali é válido. Muito bem, então tá bom. Ou, por exemplo, também isso acontece quando alguém de lá, né, que não raramente assim, tem um perfil, né, tem um perfil lá, um perfil europeu, principalmente o perfil ali da Itália. Muitas vezes são homens assim que estão chegando aos 50 anos e eles não têm emprego fixo, né, fazem bicos, uma pessoa que não é casada, não tem filhos porque veio assim a vida a passeio para ser um hedonista. Então ele vive no porão da casa da mãe, muitas vezes, esse europeu, né? Ou a pessoa que está lá no Vêneto ou em si na Itália, e a única coisa que ele sabe fazer com mais frequência é encher a cara de cerveja. Então tem muito desse perfil lá. O perfil não quero nem, que a gente chama no Brasil, nem. O cara ele já está chegando às vezes lá na terceira idade e ele não construiu nada. E tem muita gente assim. E geralmente são essas pessoas que opinam bobagens, opinam porcarias, e o descendente muitas vezes vai atrás desse tipo de gente, né? Então imagina você falando essas coisas pro seu antepassado, né? Pro seu antepassado que sofreu, pro seu avô, a sua avó, para a pessoa ali, que eles ainda eram vênetos, né? Porque se você é uma pessoa que fala que, enfim, trabalha contra a nossa cultura, você não é vêneto, né? Não é vêneto, nem muito menos italiano, né? Seja lá o que isso significa para você. Meramente ali um cidadão perdido, enfim, que está tentando agradar alguém e não sabe quem, né? Então, relato aí vou fazer um relato das aulas que eu frequentei no Vêneto. Eu fiz ali, estudei, né? Fiz algumas coisas lá no Vêneto e, por exemplo, desde o início, assim, que é uma coisa que a gente já tinha falado aqui, né? Pelo menos eles ainda têm essa característica, as pessoas sérias, pelo menos, né? Ainda têm essa característica de começar uma coisa e ir até o final, né? Eles têm, ao menos ainda tem essa característica bastante forte lá. Que falta muito no brasileiro, né? O brasileiro começa e não termina. Isso é algo grave que a gente precisa se policiar. Porque, assim, imagina se os nossos descendentes tivessem chegado aqui, e aí eu vou falar, por exemplo, aqui no sul, né? E aí eles tivessem chegado e olharam todo aquele mato, os bichos, né? Toda aquela coisa ali. Aí começa a construir uma coisinha, um barraco, e aí depois para pela metade. Ah, vamos. Ah, deixa assim, entendeu? Deixa assim. Ah, vamos viver no meio do mato. Ah, não tem. Imagina, os caras não teriam construído nada, né? A gente precisa refletir um pouco sobre essas coisas também. Então, não é esse não é o valor que os nossos antepassados tinham e nem o valor que muitas das nossas famílias passaram, né? Então, esse desânimo de alma, né? Essa coisa, essa pouca vontade, essa dispersão, sempre está correndo atrás de algo que não sabe o que é, sempre ficar se pautando pelos outros, né? Então isso é realmente triste. Então, no curso, eu fiz um curso lá interessante lá no Vêneto, mas o que vale foi
esse caráter que eu ainda consegui ver que as pessoas têm. Por exemplo, o curso começava assim. No primeiro dia a pessoa ia para a aula, se ela quisesse se matricular depois da primeira aula, então ela podia, se matriculava, e a partir daí ela ia frequentar o curso. Os que não tivessem gostado do que viram na primeira aula não se matriculavam, não via nunca mais. Tudo bem, isso aconteceu. Os que se matricularam na primeira aula, e assim foram meses, tá? Foi um curso bem longo. Os que se matricularam na primeira aula, né, vieram até o final. Né? Eu fiz o curso até o final e eles vieram até o final. Todas as caras, todos os rostos. E era muita gente, eram umas 20 pessoas, assim, para uma turma, né? O pessoal veio até o final. Né? E aí eu pensava, poxa, se fosse no Brasil, eu já tive experiências com isso. Né? Tanto experiências de cursos que eu fiz no Brasil, quanto experiência de eu dar, de eu lecionar, né, no Brasil, de no primeiro dia ter 40 pessoas, e aí na quarta aula tem 3 pessoas. Né? Então, e aí no final do curso aparece 3 ou 4 que vieram só numa aula lá no início, e aí eles reaparecem no final. E aí é óbvio que não aprende nada, né? Vai aprender o quê? Claro que não aprende nada. Enfim, é estranho. Bom, vamos lá. Só para concluir aqui, depois eu dou uma passada aí pelos comentários também, para a gente não alongar tanto. Então, o que acontece é que muitas vezes a gente aqui no Brasil, quando eu estou falando do brasileiro, tudo bem, né? Muitas pessoas às vezes podem assim se ofender e falar, ah, vocês, não sei o quê. Não, mas tudo bem, a gente faz parte desse contexto também, né? Então, querendo ou não, nós também nascemos aqui, nós também somos brasileiros. É por isso que a gente precisa refletir nessas coisas para não perder os nossos valores antigos. Né? O brasileiro ele avalia, ele não avalia, na verdade. Geralmente ele quase nunca avalia o que é edificante para ele. Né? Ele avalia aquilo que é mais vantajoso. E existe um certo perigo nisso. Né? A gente ficar avaliando o que é mais vantajoso todas as vezes, isso aqui vai nos levar para um certo caminho que muitas vezes não é legal, assim, né? Então ele não quer ser uma pessoa, geralmente ele não pretende, ele não tem essa coisa, ele não quer ser uma pessoa virtuosa, uma pessoa que tenha virtudes, né? Mas antes, alguém assim que se dá bem, sem se dar conta que raramente as pessoas que buscam, assim, infinitamente se dar bem, né? De fato, essas pessoas geralmente não alcançam o que elas querem, né? Enquanto as pessoas que buscam uma virtude, elas buscam se edificar de alguma forma, frequentemente isso é utilizado para sua própria prosperidade. Né? A pessoa consegue de fato alguma coisa que é edificante para ela. Tudo bem? Então, basicamente, isso que eu queria falar com vocês, que eu noto bastante. Né? Então, são pesquisas aqui que realmente mostram ali como, querendo ou não, elas não mostram o que tem feito isso, mas, sinceramente, são dados que, assim, são dados um pouco dos dias de hoje, né? É óbvio que isso não tem como a gente falar que não é um estímulo, porque é um estímulo que muitas vezes está vindo de fora, né? Influenciar, fazer com que as pessoas fiquem cada vez mais fracas, menos firmes nos seus propósitos, e isso de certa forma também é preocupante, né? Vai acabando com os valores dos nossos antepassados, querendo ou não. Bom, vamos lá então. O brasileiro é de modo geral extremamente sexualizado. Esse é um grande problema, né, que a gente tem aí no Brasil. Parece que as pessoas têm cada vez ficado assim um pouco mais pendendo para esse tipo de coisa, né? Tivemos até presidentes de direita se dizendo livre de impotência na frente de milhares de pessoas durante 200 anos de independência do Brasil. Bom, aí o Brasil, né? O Brasil se supera em algumas coisas. Bom, Fernando, você é sempre muito claro e explicativo em relação aos seus conteúdos. Obrigado. Eu espero, né? Às vezes eu tento trazer algumas pautas que sejam, de certa forma, um pouco mais profundas para a gente também. Eu sei que o contexto histórico sempre é muito legal, é muito interessante, é importante, né? Mas
a gente precisa também refletir sobre algumas outras coisas, principalmente quando falamos a respeito dos valores dos nossos antepassados, para que a gente reflita também alguma coisa, né? Não só venha e consuma, 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 mas a gente precisa refletir algumas coisas. O áudio está com voz de robô, pois é. Tipo falando na frente do ventilador. Pois é, eu vi isso e eu vou ter que ver como é que eu consigo ajeitar numa próxima. No Brasil tem muita coisa esquisita mesmo. Sim, sem sombra de dúvidas. Por exemplo, isso que o Antônio Pereira ele falou, né? É algo que, assim, parece não fazer muito parte de outros países. Pelo menos na Europa não se vê muito isso. As pessoas, eu sei que tem problema, mas ainda as pessoas têm um certo limite quanto a esse tipo de coisa, né? Pessoas inteligentes geralmente vão ser corretas e virtuosas, a menos que elas tenham algum problema mental como psicopatia. Bem, pois é, né? Pode ser que sim, pode ser que isso ocorra, exista sim, pessoas com esse tipo de problema. E digo mais, todos que descendem da Sereníssima República de Veneza deveriam tomar o poder na França como forma de fazer com que paguem pela destruição da nossa pátria. Bom, querendo ou não, a França já tem pago, né? Já tem pago pelos males que ela causou ao mundo. Não só a Sereníssima, mas aos males que ela causou a uma série de outros povos aí. Parece que eles já têm enfrentado uma certa ira divina contra eles. Eu não sei se vai ter França daqui uns 30, 40, 50 anos. Talvez quando eu estiver no meu leito de morte, estarão anunciando aí que a França virou um califado. Então, querendo ou não, eles estão pagando, né? Me parece que sim. Mesmo pela força ou pela falta da força né, daqueles que eles atacaram, né? Mas querendo ou não, bom, deixamos assim. Essa deveria ser uma obrigação moral de todos que carregam sangue vêneto. Os franceses de hoje não têm culpa do que ocorreu no passado. Bom, certamente, assim, o que ocorreu no passado, claro, eles não vão ter culpa, mas eles têm culpa pelas coisas que estão acontecendo hoje. Né? Eles têm muita culpa do que existe muita omissão, né, pela parte do povo francês das coisas que estão acontecendo hoje com a própria nação deles. Então, pelo menos a culpa dos dias de hoje eles têm, né? Vamos ver. Bom, aí tem uma discussão aí, será que o povo brasileiro tem salvação? A cultura aqui é voltada para muitas coisas erradas e nada é feito para melhorar. Bom, se tem salvação a gente não sabe, eu acho que a salvação na verdade somos nós. Então a gente precisa realmente pensar e ter essa reflexão que a gente tem tido, né? Valorizar a nossa cultura. A salvação ela acaba acontecendo num meio muito individual. Então as pessoas precisam mudar efetivamente. E aí isso algum dia vai ser modificado. Bom, vamos lá então. Já fez ou pensou em fazer um vídeo de como era viver no Vêneto durante o período fascista, entre guerras? Pois é, eu ainda não fiz esse vídeo. Esse vídeo seria interessante, né? O que ocorreu nesse momento aí. Então, até tenho amigos de lá que estudam bastante esse período aqui. Talvez eles poderiam me ajudar para falar sobre esse assunto com mais propriedade. João Augusto. E aí, João Augusto, tudo bem? Meu aluno de língua vêneta. Bom, pessoal, então eu acredito que era isso. Eu li todos os comentários, pulei um pouco, tinha uma discussão entre as duas pessoas, discussão no bom sentido, as pessoas estavam ali refletindo, né? E aí eu mais aquilo que estava falando diretamente comigo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e deixem também, talvez vocês poderiam, depois que acabar o vídeo aqui, vocês poderiam deixar lá nos comentários, porque não vai ficar o chat, me parece que fica o chat gravado, fica, mas lá nos comentários vocês poderiam deixar pautas para novas lives. Eu poderia fazer novas lives com outros temas também, temas que seriam de interesse de todos. Tudo bem? Então, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Strucom.